E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho, um deep dive aqui com a gente. Hoje vamos explorar um tema que tem tudo a ver com a força interior e com a garra brasileira. A determinação. Isso mesmo. E para guiar a nossa conversa, a gente vai se aprofundar no livro Retroceder Nunca, o caminho da determinação e do sucesso. É uma frase poderosa, hein? Fica com a resiliência, que a gente admira tanto na cultura brasileira, porém. Retroceder nunca. É sobre encarar os desafios de frente, né? E nunca desistir, mesmo quando o caminho fica difícil. Mas como o livro destaca, não se trata de teimosia, e sim da sabedoria de aprender com cada passo dado. É isso aí. O livro vai além daquela ideia de força bruta, sabe? Explorando a determinação de uma forma inteligente. Ele mostra pra gente que os tropeços, eles são inevitáveis, mas a chave tá em usá-los como degraus para o crescimento. Tipo o Thomas Edison, né? O livro menciona como ele tentou criar a lâmpada milhares de vezes antes de ter sucesso. Imagina a persistência. Será que ele pensou em retroceder em algum momento? Duvido. E essa persistência, aliada à capacidade de aprender com os erros, é um dos pilares do jeitinho brasileiro que o livro explora. É sobre se adaptar, improvisar e encontrar soluções criativas para os desafios, transformando obstáculos em oportunidades. Essa ideia do jeitinho brasileiro é fascinante. Me explica melhor como o livro conecta esse conceito com a determinação. Ele destaca que o jeitinho não é simplesmente dar um jeito, mas uma forma de resiliência, enraizada na cultura brasileira. É a capacidade de contornar as dificuldades com criatividade e usar a adversidade como combustível para a inovação. Entendi. É como na capoeira, onde a gente usa a energia do oponente para criar movimentos fluidos e superar os obstáculos. A gente se adapta e usa a força do desafio a nosso favor. É uma ótima analogia. Mas será que essa fluidez, ela se aplica a todas as situações? Às vezes, retroceder nunca exige firmeza, uma postura inabalável diante dos desafios. O livro explora essa dualidade de forma bem interessante. Verdade. E essa ideia me leva a uma pergunta. O que realmente significa retroceder nunca, na prática? É simplesmente seguir em frente, a qualquer custo? De jeito nenhum. O livro deixa claro. Retroceder nunca não é sobre teimosia. É sobre ter a coragem de reavaliar o caminho, sabe? Ajustar a rota quando necessário e transformar os desvios em aprendizado. Faz sentido. É como usar um GPS. Às vezes ele recalcula a rota, né? Nos levando por um caminho diferente. Para chegarmos ao destino final, o importante é seguir em frente, mesmo que a jornada seja mais longa do que o previsto. Exatamente. E para transformar esses desvios em aprendizado, o livro ele nos convida a analisar o que deu errado, a identificar os pontos fracos e buscar maneiras de evoluir a partir das experiências, por mais desafiadoras que sejam. Essa ideia de aprender com os erros me lembra uma frase do livro que eu achei poderosa: a derrota é uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. Que frase incrível! Ela resume bem a essência do retroceder nunca, encarar os desafios como oportunidades de crescimento e usar cada experiência para nos fortalecermos. Afinal, quem nunca sentiu aquele friozinho na barriga diante de um novo desafio? E aí que entra outro ponto importante, que o livro aborda a importância de conquistar os nossos medos. Sem dúvida. O medo ele faz parte da experiência humana, mas não podemos deixar ele nos paralisar. O livro nos incentiva a encarar os nossos medos de frente, entendê-los e desenvolver estratégias para superá-los. E você? O que te chama mais atenção nessa ideia de retroceder nunca? O que me fascina é como essa filosofia se conecta com a nossa própria vida. Afinal, todos nós enfrentamos desafios, né, momentos em que temos vontade de desistir. O retroceder nunca nos inspira a encontrar a força interior, para seguir em frente, buscar soluções criativas, aprender com os erros e, acima de tudo, nunca perder a esperança. Que aí, pessoal, de volta para a segunda parte da nossa imersão no Retroceder Nunca. A gente explorou a força da persistência, né, do aprendizado constante, do jeitinho brasileiro na superação de obstáculos. E agora a gente vai mergulhar em como colocar essa filosofia em ação. Que legal! E como a gente faz para transformar essa ideia do retroceder nunca em algo prático, algo que a gente possa usar no dia a dia? E como? O livro nos convida a construir uma espécie de caixa de ferramentas, sabe? Mental, com estratégias eficazes para lidar com os perrengues da vida. E uma das ferramentas mais poderosas que ele destaca é a visualização. Visualização. Me explica melhor como isso funciona. Visualizo. Como que eu visualizo? A visualização é uma técnica muito usada por atletas, empreendedores de sucesso, no Brasil e no mundo. Basicamente se trata de imaginar, sabe, vividamente os seus objetivos, como se você já tivesse alcançado. O livro detalha como essa prática, ela ajuda a fortalecer a crença em si mesmo e a programar a mente para o sucesso. Interessante. É como se a gente criasse um mapa mental, né, do caminho que a gente quer trilhar. E essa visualização, ela nos ajuda a manter o foco, a motivação e a enxergar as possibilidades, mesmo diante dos desafios. Exatamente. E para complementar essa ferramenta, o livro sugere a criação de um diário de progresso.
registrar as suas metas, os desafios enfrentados, as pequenas vitórias do dia a dia e as lições aprendidas ao longo da jornada. Diário. Parece uma ideia simples, mas confesso que nunca parei para pensar nisso. Qual a vantagem, assim, de ter um diário de progresso? É como ter um registro da sua evolução, né? Um guia para te lembrar do caminho percorrido e te impulsionar para frente. Ao reler as suas anotações, você percebe o quanto já aprendeu, o quanto já superou, e isso te dá mais força para seguir em frente, principalmente nos momentos de dúvida. Entendi. E além da visualização e do diário de progresso, o livro menciona outras ferramentas importantes para colocar o Retroceder Nunca em prática. Sim, ele fala da importância de cultivar uma mentalidade de crescimento. Ou seja, acreditar que você sempre pode aprender e evoluir, independente da idade. Ou das circunstâncias. É aquela história de mente aberta, né? Para novas possibilidades. Deixar de lado a rigidez e se permitir aprender coisas novas, se adaptar às mudanças e buscar o aprimoramento contínuo. É isso aí. E para nutrir essa mentalidade de crescimento, o livro destaca a importância de cercar de pessoas positivas, que te inspirem, que te apoiem e te motivem a dar o seu melhor. Tem uma rede de apoio, né? Pessoas que celebram as suas conquistas, te ajudam a levantar nos momentos de queda e te impulsionam a ir mais longe. Com certeza, afinal ninguém conquista nada sozinho, né? E para fortalecer essa rede de apoio, o livro nos convida a praticar a gratidão. Gratidão, mas como a gratidão se conecta com a determinação? A gratidão tem um poder transformador. Quando a gente foca no que a gente tem de bom, a gente se sente mais feliz, mais motivado e mais forte para enfrentar os desafios. E essa energia positiva, ela se reflete em todas as áreas da nossa vida, inclusive na busca pelos nossos objetivos. Faz sentido. É como se a gratidão fosse um combustível para a alma, né? Nos dando energia e resiliência para seguir em frente, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Exatamente. E falando em seguir em frente, o livro ele nos lembra que a jornada da determinação ela é como uma maratona, não uma corrida de 100 metros rasos. E preciso ter fôlego, né? E estratégia. E persistência para chegar ao final da corrida. E saber que ao longo do caminho haverá obstáculos, momentos de cansaço, vontade de desistir. Com certeza. E para nos ajudar a manter o ritmo e superar esses desafios, o livro nos presenteia com um arsenal de frases inspiradoras, verdadeiras pílulas de sabedoria para nos manter motivados. Compartilhe algumas dessas frases com a gente. Adoro frases inspiradoras. Elas têm o poder de nos dar um up quando mais precisamos. Uma das minhas favoritas é: a persistência é o caminho do êxito. Simples, mas poderosa. Ela nos lembra que o sucesso, ele não acontece da noite pro dia, mas através da dedicação constante, do esforço diário, da recusa em desistir diante das dificuldades. Verdade. E tem outra frase do livro que me marcou bastante. O sucesso não é definitivo, o fracasso não é fatal. É a coragem de continuar que conta. Ou seja, o importante é nunca perder a vontade de seguir em frente, de aprender com os erros e de se levantar cada vez mais forte. Que frase incrível! Ela resume bem a essência do retroceder nunca. Ter coragem de continuar, mesmo quando tudo parece dar errado. E para ilustrar essa ideia, o livro usa a metáfora do alpinista. A metáfora do alpinista? Me conta mais sobre isso. O alpinista, ele sabe que a escalada, ela vai ser árdua, né? Cheia de desafios e perigos, mas ele se prepara, se equipa e mantém o foco no topo da montanha, consciente de que cada passo, por menor que seja, o aproxima do seu objetivo. Que bela analogia! E assim como o alpinista, nós também precisamos ter clareza dos nossos objetivos, nos preparar para os desafios e manter a determinação para alcançar o topo da nossa montanha, seja lá qual ela for. E você, o que achou dessa metáfora, ela te inspirou de alguma forma? Com certeza, me fez pensar em todos os desafios que já enfrentei na vida, em como a determinação foi fundamental para superá-los, e me inspirou a continuar escalando as minhas montanhas, sabe? Com mais coragem, persistência e fé em mim mesma. Que legal. E essa reflexão, ela nos leva a um ponto crucial do Retroceder Nunca, a importância de ter um propósito, né? Claro. Algo que nos impulsione, que nos dê força para seguir em frente, mesmo nos momentos mais difíceis. Ter um norte, né? Um motivo maior que nos guia. Que dá sentido à nossa jornada. Mas como a gente descobre esse propósito? O livro dá alguma dica? Sim, ele nos convida a refletir sobre questões fundamentais, como o que te faz levantar da cama todo dia? Ou qual legado você quer deixar para o mundo? Perguntas poderosas, né? Que nos fazem olhar para dentro da gente. Buscar as nossas paixões, nossos valores e o que realmente nos move. Exatamente. E quando a gente tem clareza do nosso propósito, a jornada ela se torna mais leve, mais significativa. E a gente encontra força interior para retroceder nunca. E você é o que te move, o que te faz querer retroceder nunca. Estamos de volta para a última parte do nosso Deep Dive sobre retroceder nunca. O que hoje prometeu, né? Vamos conhecer histórias de brasileiros que transformaram essa filosofia em exemplos de vida, de superação, que mostram pra gente que com garra e determinação a gente pode alcançar qualquer objetivo. E que exemplos, hein? Prepare-se para se inspirar, porque a lista de arrepiar. Para começar, vamos falar de alguém que personifica coragem e aventura.
Amir Klink. Amir Klink, um navegador que cruzou o Atlântico Sul num barco a remo, sozinho, por mais de 100 dias. Uma jornada épica, que exemplifica a essência do retroceder nunca. Planejamento, persistência, resiliência. E claro, um toque daquela ousadia brasileira que a gente tanto admira. Imagina a força mental para encarar a imensidão do oceano, os desafios climáticos, a solidão. A Amir Klink prova pra gente que os limites muitas vezes são autoimpostos. Quando a gente se conecta com um propósito maior, a gente encontra força para superar qualquer obstáculo. E o livro menciona outros exemplos, né? Sim. E por falar em superar obstáculos, o livro também destaca a história inspiradora do nosso atleta paralímpico Daniel Dias. Daniel Dias. Um exemplo de superação e determinação, com mais de 20 medalhas de ouro em Jogos Paralímpicos. Ele mostra pra gente que a força interior ela é capaz de transformar limites em oportunidades. Me emociona ver como ele não se deixou abater pelas dificuldades e conquistou o mundo, com seu talento e perseverança. E o mais legal é que ele não só se tornou um atleta de alto nível, como também usa a história dele, né? Pra inspirar outras pessoas com deficiência a praticarem esportes, buscarem seus sonhos. É a prova de que a determinação ela é contagiante. Com certeza. E para completar o nosso trio de heróis brasileiros, que tal a gente falar de alguém que representa a força da cultura e da educação? Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, o grande escritor, dramaturgo e defensor ferrenho da cultura popular brasileira, com as obras dele, né? Ele resgatou a riqueza do folclore nordestino e levou a nossa cultura para os palcos do mundo. Uma verdadeira aula de retroceder nunca, aplicada à arte e à identidade nacional. E ele fez isso com muita persistência, né? Enfrentando críticas e preconceitos, para defender a arte dele, a visão de mundo dele. Ariano Suassuna ensina pra gente, a determinação também se manifesta na defesa dos nossos valores, né? Das nossas raízes, daquilo que a gente acredita. É sobre ter a coragem de ser você mesmo, de lutar por aquilo que te move, sem medo de ir contra a corrente. Esses são apenas alguns exemplos, né? De brasileiros que personificam o retroceder nunca. Mas a lista ela é imensa, a gente podia passar horas aqui falando de outros heróis, pessoas que no dia a dia enfrentam os seus desafios com garra, criatividade e com aquele jeitinho brasileiro que faz toda a diferença. É isso aí, e essa mensagem que a gente quer deixar pra você, que nos acompanhou nesse Deep Dive. A determinação é uma chama que reside em cada um de nós. Cabe a cada um alimentá-la, cultivá-la e usá-la para trilhar o seu próprio caminho rumo ao sucesso. Lembrando que o sucesso não é um destino final, né? Mas uma jornada constante de aprendizado. Superação. De adaptação. E que a gente não precisa de superpoderes para alcançar os nossos objetivos. Basta ter a coragem de retroceder nunca. Então, da próxima vez que você se deparar com um desafio, um obstáculo. Com aquela vontade. De jogar tudo pro alto. Lembre-se dos exemplos que a gente viu hoje, inspire-se na força do povo brasileiro e diga para si mesmo, retroceder nunca. E com essa mensagem de otimismo, de esperança, de pura energia brasileira, a gente encerra mais um Deep Dive. Até a próxima, pessoal. E lembrem-se, retroceder nunca!